João 15, quero ser bastante breve, sucinto. João 15, enquanto você vai encontrando, louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, podendo ministrar em casa. Só o fato de estar na igreja já é um privilégio, e poder ministrar um privilégio dobrado, e também uma grande responsabilidade. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Giovanni, um paizão. Deus continue abençoando o senhor, toda a sua casa, família, ministério. Já pegou a carteirinha já, pastor? Ainda não? Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Pastor Júnior, grande amigo, Deus continue abençoando. Silvio, Natan, também louvar Jesus pela vida do irmão Ivan, que fez o convite, um amigão nosso. Todos os obreiros, irmão Beto, irmão Bite. Deus continue abençoando todos vocês. E essa igreja abençoada, esse povo bonito, cheiroso, com cara de rico, que vai morar no céu, amém? Glória a Deus. João capítulo 15, os irmãos encontraram, pode dizer um amém? Vamos ler o verso 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, é uma condição, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Meus irmãos, todas as vezes que eu recebo um convite para ministrar aqui, pastor, parece que existe um peso de responsabilidade muito maior de ministrar ao nosso povo, à nossa igreja. Logicamente não sou tão profundo quanto o pastor Giovanni, também não sou mestre como o pastor Júnior, mas todas as vezes que o Senhor usa alguém para nos convidar a ministrar aqui, me vem ao meu coração sempre uma palavra de instrução à igreja. Me vem sempre uma palavra de direcionamento para o povo da cidade mais abençoada do Paraná, Ampere. E aqui nessa noite, esse texto bastante conhecido dos leitores da Bíblia, e passado batido por muitos quando leem, parece ser um texto muito simples, e de fato é, literalmente falando, mas quando nós vamos olhar para um sentido espiritual dessa palavra, existe uma profundidade enorme na qual Jesus estava falando aqui. O capítulo 15 de João são as instruções finais aos discípulos, as últimas instruções antes de Jesus passar o processo e subir aos céus. Eu quero ganhar tempo aqui e não quero falar de todos os pontos aqui, mas eu gostaria de falar de um deles, que é a dependência. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa questão da dependência, o primeiro versículo desse texto, Jesus estava dizendo aqui, obrigado Dani, Jesus estava dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus estava falando isso? Apesar de ser algo muito simples aos olhos humanos, ele estava trazendo instruções aqui, dizendo para que nós tenhamos cautela e cuidado, porque muitos antes de Jesus se levantaram dizendo ser Cristo, dizendo ser o Salvador, mas quando o Pai manda Jesus à terra, quando Jesus decide se entregar por nós, Ele sim é verdadeiro,
Ele sim é o Cristo, Ele sim é o Messias. Tanto é que nós estamos aqui nessa noite adorando a Ele, e não só adorando, mas sim sentindo a sua presença, sendo tocados, e a nossa vida saindo daqui melhor e transformada por causa de Cristo, a videira verdadeira. Está dizendo aqui para nós termos cuidado que se Ele é a videira verdadeira, existem as videiras falsas. E logo no começo dessa mensagem eu disse para você que eu sinto o dever de trazer instrução aqui. Logicamente não estou substituindo uma palavra pastoral, mas sim como filho dessa terra, como um obreiro dessa casa. O Espírito Santo me impele a dizer para você, talvez amigo, visitante, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, está conhecendo o Evangelho, essa palavra ela cai bem no dia de hoje, porque Jesus estava dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. E como reconhecer uma videira falsa? Aquele que se levanta para falar algo dizendo que a palavra, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, e sim contém alguns trechos com a palavra de Deus, já se considera uma videira falsa. Aquele que diz que a Bíblia não é suficiente, precisa de mais artefatos, precisa de mais livros complementares, nós caracterizamos como uma videira falsa. E eu não vou adentrar mais aqui. A única coisa que eu digo para você é que você está em um lugar aonde a videira verdadeira é ministrada, aonde a videira verdadeira é o centro de tudo, o centro das atenções, aonde a videira verdadeira é o dono dessa igreja, aonde a videira verdadeira tem liberdade no nosso meio. E é por isso que nós sentimos essa presença gloriosa. Talvez você não entenda muito bem ainda o Evangelho e chega aqui dentro e sente algo bom. Sabe o que é isso? É a presença da videira verdadeira, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus estava dizendo assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Bastante interessante, porque nós estamos aqui, Jesus estava simbolizando a vida cristã, o reino de Deus, de uma forma simples, de uma forma tangível, de uma forma palpável, visual, ao ponto de nós podemos ver, observar e tirar lições aqui. Jesus estava dizendo que a vara que não dá fruto, e aí nós podemos ir muito longe sobre esse fruto, mas o principal deles, o qual Jesus deseja que eu e você desenvolvemos, é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Você já ouviu falar de fruto do Espírito de diversas formas, de diversas maneiras? A Bíblia já falava muitos anos atrás o que hoje a ciência chama de inteligência emocional. Alguém já ouviu esse termo? Inteligência emocional. Aqui nós estamos falando de algo espiritual, o fruto do Espírito, que nos dá autocontrole, que nos dá amor, que nos dá o temor a Cristo, a Deus. O desenvolvimento de um cristão, ele é marcado pelo fruto do Espírito de Deus na sua vida, ou seja, uma vida transformada. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que adulterava já não adultera mais, aquele que prostituía já não prostitui mais, aquele que fazia negócios e lesava outras pessoas já não faz mais, porque desenvolveu nele o fruto do Espírito Santo de Deus. Jesus também vai falar aqui, eu não vou adentrar muito nesse texto, mas quero seguir à frente para nós ganharmos tempo. Jesus está falando aqui também que toda vara que está nele, que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E lá no verso 5, Jesus, sem ele nada fazer. E o que isso significa? Jesus está dizendo aqui que todas as vezes que um ramo ele é desligado daquilo que lhe provê vida, aquilo que lhe provê mantimento, todas as vezes que esse ramo é cortado, ele seca e morre. E isso nós podemos, para entender um pouquinho melhor, nós podemos falar do nosso contexto atual. Você já viu uma televisão que você tira ela da tomada, ela desliga? Amém?
É isso que nós podemos entender aqui. Uma televisão fora da tomada desliga, ou seja, ela não tem utilidade. Nós podemos também ilustrar melhor. Um peixe, quando é tirado da água, ele é desligado da sua fonte de vida, ou seja, ele morre. E aqui estava dizendo que quando um ramo ele é extraído, ou seja, ele é removido e cortado do seu caule, do seu tronco, ele perde a sua fonte de vida, ou seja, morre. E nós precisamos entender isso de uma forma espiritual também, porque todas as vezes que um ser humano, um homem, uma mulher, quando ela é desligada da sua fonte de vida, ela acaba perecendo. Estou falando aqui no sentido espiritual. Todas as vezes que o homem é desligado da fonte de vida, qual é a fonte de vida? Jesus Cristo. Todas as vezes que um homem é desligado da presença de Jesus Cristo, quando ele se afasta, quando ele perde o contato espiritualmente, esse homem e essa mulher também morre. E esse, não estou só falando de um sentido material, porque todos nós vamos provar da morte. Sim, é claro que sim. Mas estamos falando aqui de uma vida sem Cristo, de uma vida longe da presença de Deus. Porque todo ser humano que vive uma vida longe da presença de Deus, ele não vive, ele só existe. Aleluia, parece um jargão forte. Eu vou repetir aqui para gravar no seu coração. Todas as vezes que um ser humano se afasta da presença de Deus, ele não vive, ele existe. Como assim, Lucas? Viver é diferente de existir. Essa garrafa existe, mas ela não vive. Esse tablet, esse iPad, ele existe, mas ele não vive. E o que isso significa? Viver é desfrutar da vida. Parece tão simples, mas viver é desfrutar da vida. Sabe por que tem gente que é tão amarga? Tem gente que é tão cruel, tem gente que é tão má. Sabe por quê? É porque ela não vive, ela existe. Porque eu e você só estamos aqui por causa da graça de Deus, amém? Glória a Deus. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, não estou aqui porque eu sou legal. Foi porque a presença de Deus, a graça dele me alcançou. E sabe quando você fica melhor, um ser humano melhor? Quando você se aproxima da fonte da vida, que é Jesus. Nós somos ruinzinho mesmo. Às vezes a gente pensa em falar, e se não é a presença do Espírito Santo, sai uma besteira, a gente fere o coração de alguém, a gente acaba separando da família, acaba magoando a esposa, acaba magoando o marido, acaba gerando uma frustração, um trauma em alguém, na sua criança, no seu filho. Eu não sei o que é, mas nós precisamos nos aproximar da fonte da vida, porque uma vida sem Cristo é só existência, não é desfrute. E Deus nos criou para que nós desfrutássemos e não só existíssemos. Eu não sei qual é o problema que aflige a tua vida, eu não sei por que você está fazendo campanha, mas uma coisa eu sei: você está se aproximando da fonte da vida, você está se aproximando de uma vida plena, você está chegando mais perto, mais próximo dos melhores dias da tua história, vivendo na face da terra, por causa da presença de Jesus que invade a sua vida. Está vivendo ou está existindo? Aleluia! Está vivendo ou está existindo? Se você só está existindo até hoje, não desfruta de um lar abençoado. Aleluia! Não desfruta de um casamento abençoado. Não desfruta de uma relação próxima com os teus filhos. Nós estamos aqui como homens e profetas de Deus para declarar sobre a sua vida que os melhores dias da tua história estão chegando. Aleluia! Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é ajuda que vem do alto, da presença de Jesus, que transforma e preenche o ser humano. Sem mim nada podereis fazer.
Toda vara que está em mim não dá fruto, ele corta, arranca. Mas toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. E aqui eu já estou indo para a conclusão dessa mensagem. Se você for observar para uma árvore, eu não sei porque eu não sou uma árvore, é claro, mas o que nós estamos falando aqui, Jesus está falando do processo de poda, processo da poda. Eu lembro que quando eu voltei embora, eu estava morando fora, eu voltei para casa, e na frente da minha casa tem 3 canelinhas, né? As canelinhas abençoadas para a sombra, né? Minha casa não é mal assombrada, ela tem sombra, é uma benção, né? Meus irmãos, quando eu voltei aqui, aquelas canelinhas estavam tudo cheio de galho embaixo, assim, não dava nem para chegar perto, e não cresceram o que deveriam crescer. E quando eu olhei para os meses, estava perto dos meses de poda, acredito, eu não sou especialista nisso, mas é de junho para frente, é isso? Junho para frente. Eu peguei um serrotinho, um facão, e comecei a limpar. Comecei a limpar, a tirar aqueles galhos de baixo que não dava nem para aproveitar a sombra. E fui, cortei os galhos. E olhando para aquela planta, só era um tronco e alguns galhos assim, sem folha alguma. E se você for parar para olhar para aquilo, você vai dizer, essa árvore morreu. Uma pessoa leiga que não entende, ela vai dizer, o que fizeram com a árvore? Acabaram, destruíram com a árvore. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que se eu limpasse ela, que se eu cuidasse dela, que se eu fizesse o que fosse necessário, removesse os excessos, ela teria mais potencial do que já tinha. Ela ia prover sombra, ia prover mais beleza, porque foi cortado uniforme de uma forma proposital. Eu fiz tudo de propósito. E o resultado que ela veio linda, cheia, uma copa grande, espaçosa, larga, dá para andar debaixo, dá para pôr até carro debaixo. Ela prove sombra. E daí, Lucas, o que eu tenho a ver com as tuas canelinhas? É assim que Cristo faz na nossa vida. Ele olha para nós e vê um potencial tão grande, vê coisas tão lindas e maravilhosas que nós podemos fazer e se tornar. E Ele começa a podar, começa a arrancar os galhos em excesso, começa a remover aquilo que já não vai mais fazer parte para essa nova etapa, começa a extrair aquilo que já não vai ter uma serventia, vamos dizer assim. Por quê? Porque Ele sabe o potencial que vai ter se passar por esse processo. E como eu disse antes, eu não sou uma árvore, mas eu acredito que a cortar os galhos, remover os galhos, as folhas, deve ser muito dolorido para uma árvore. Arrancar os galhos, cortar, parece que acabou, parece que terminou tudo, parece que não vai mais voltar a ter utilidade, ou ter sombra, ou frutificar. Parece agora que tudo acabou, que tudo morreu. Chega uma estação que tudo começa a florescer, mas começa a florescer diferente, porque agora foi cortado e foi ajustado aquilo que era necessário. E agora já não cresce de forma desordenada, não, ela cresce de uma forma ordenada, cresce de uma forma bonita, cresce de uma forma diferente. Parecia que tinha potencial antes, mas agora tem ainda mais potencial do que já tinha antes. E agora ela provê mais sombra, agora ela está mais bonita, agora ela dá mais fruto, agora está diferente, agora cresceu mais do que já tinha crescido, agora fortificou mais, está mais forte, os troncos estão mais grossos, agora tem mais força. O vento bate, ela não cai, o vento sopra, ela continua de pé. Assim é você nas mãos de Jesus. Eu não sei quais são os processos que você tem enfrentado e passado nessa vida, talvez doloroso, talvez quem olha de fora pensa, morreu, acabou, já era, a
família se destruiu, a empresa vai falir, não tem mais como, os amigos abandonaram, agora acabou a beleza, acabou os frutos, acabou as folhas bonitas, mas está chegando uma nova estação, um novo tempo, aleluia, um novo momento para a tua vida, porque o amado Jesus está cuidando de tudo, removendo os excessos, para que você cresça mais, aleluia, para que você frutifique mais, para que você ande mais. Se coloque em pé em nome de Jesus, para que você viva um novo tempo, um novo momento na tua história, na tua vida, na tua casa, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou pregando aqui para pessoas, oh glória a Deus, que tem se questionado: por que esse tempo, por que essa dor, por que essa prova, por que essa dificuldade, por que parece que tudo se acabou para a minha vida? Ei, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: é só um processo, é só um momento, aleluia, é só um momento, é só um momento, aleluia. Eu faço minhas palavras do irmão Ivan aqui no começo do culto. Eu não vou pregar para você aquilo que eu já não vivi, eu estou vivendo. Eu vou pregar aquilo que eu vivo, aleluia. Eu estou aqui para dizer para você: se Jesus fez na minha vida, fez na vida do irmão Ivan, também tem poder para fazer na sua, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Eu quero orar por você nesse instante, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão Júnior, o irmão Silvio, prepara uma canção, louvor, porque nós queremos orar por você aqui agora. Só você, aleluia, que está entendendo o processo de Deus, ou que está passando por um processo de Deus, ou que está vendo alguém da tua família passar por um processo e essa pessoa se questiona, aleluia. Ei, é o Espírito Santo de Deus que está cuidando de tudo. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo, o Espírito Santo de Deus que está movendo. Eu não estou aqui como qualquer tipo de qualidade, não estou aqui não para alegrar a tua alma com palavras bonitas ou com frases feitas. Não, estou aqui profetizando sobre você e sobre a tua casa, com convicção do Espírito Santo de Deus, dizendo para você: tem jeito ainda, não acabou, não terminou, aleluia. O inverno vai passar, as flores vão voltar a florescer, aleluia. O crescimento vai voltar em nome de Jesus. Se você puder chegar aqui à frente, se você tiver com a tua esposa, com o teu marido, com o filho, com alguém que é muito querido para você, chega até aqui ao altar. Nós vamos orar pela tua vida, pela tua casa. Se você quer representar alguém da tua família, aleluia, alguém que está passando por algum processo que não compreende, nem você compreende muitas vezes, ei, é o dono da vinha que está trabalhando, é o dono da vinha que está fazendo, é o dono da vinha que está curando, aleluia, 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 aleluia. Talvez você não entende porque pessoas se afastaram de você. Talvez você não entende porque amigos que comiam na tua mesa, andavam junto com você, se afastaram e já não andam mais contigo. Não responde o WhatsApp, aleluia, não atende você. Sabe o que é isso? É só um processo de Deus removendo coisas que não farão parte, ou pessoas que não farão parte desse novo tempo. Não é que Deus não ama o teu amigo, não é que Deus não ama a tua amiga, não, mas é que para cada um tem um propósito, e para esse novo tempo os propósitos são diferentes, os momentos são diferentes, aleluia, o andamento é diferente, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pelos teus filhos que estão diante do teu altar, diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, Pai, tem pessoas aqui que estão passando por processos que não estão compreendendo, não estão entendendo o porquê desse vento, porquê dessa dor, porquê desse momento, porquê desse processo. Oh Espírito Santo de Deus, nessa